O Bahia conseguiu essa classificação importantíssima aí para a sua temporada contra o Botafogo, que é nada mais, nada menos que o líder do Campeonato Brasileiro, e encerrou aí um jejum de 6 jogos sem vencer. Este será o tema inicial. Eu já estou aqui com ele, Pedro Pereira, que estava na Arena Fonte Nova, está ainda em êxtase, né, Pedro Pereira? Boa Feliz, noite. né? Boa noite, Fábio, boa noite. Todo mundo tá ligado, Pedro Alves aí na retaguarda. Bahia ganha sempre é bom, né? Tô feliz, mas tem algumas ressalvas também sobre o jogo de hoje. A gente vai conversar muito sobre isso. De qualquer forma, eu acho que o principal hoje é tirar aquele peso, né? Gerar uma sequência Isso. muito negativa do Bahia. E quem assistiu o último Teller que a gente fez aqui, eu e Ravel, a gente comentou muito, né, sobre a necessidade de voltar a vencer e que essa semana era uma semana importante para o Bahia, porque você tinha duas decisões, né? Ainda tem, no caso, teve hoje contra o Botafogo e tem outra decisão, porque o clássico é sempre uma decisão, é sempre um jogo muito importante. E o Bahia tinha a possibilidade de entrar de vez numa crise assim absurda, ou então também tinha duas possibilidades, vendo o copo meio cheio, né? Tinha duas possibilidades de começar a respirar e de mudar completamente aquele cenário que já era bem ruim, né? E aí o primeiro desafio da semana foi cumprido. Não foi lá uma grande exibição do Bahia, mas a classificação veio no tempo normal, vai estar nas quartas de final e é o primeiro passo para conseguir sair um pouco daquele momento tão ruim assim, tão cheio de resultados negativos, de atuações tenebrosas que a gente vinha tendo até então. É isso, né? Acho que precisava vencer, né? Precisava respirar. A gente vai falar da atuação aqui, do desempenho, né? Que, sobretudo, no primeiro tempo deixou bastante a desejar, mas precisava tirar essa pressão aí, até para o time errar menos, né, Pedro? Já vamos entrar no jogo, porque no primeiro tempo me pareceu até um Bahia nervoso, errando bastante ali, errando passes, né? Não conseguiu ser tão incisivo como no segundo tempo acabou se impondo, né? Teve a expulsão que a gente vai falar também aqui, né? Foi justa, não foi? Enfim, mas vamos iniciar aí sobre este primeiro tempo, que foi a parte para a gente ressalvar aqui na atuação do Bahia. Primeiro tempo, como você já citou, Fábio, para mim a principal ponto assim que a gente tem que trazer do primeiro tempo são os erros cometidos pelo Bahia, né? Muito erro de passe, o Bahia com dificuldade de conseguir recuperar as bolas. Um primeiro tempo assim bem fraco do Bahia, que começa até com uma boa chance, né? Uma boa chance de áreas que entra sozinho. E aí, já naquele lance, surge um problema sério também do Bahia, que é uma dificuldade enorme de conseguir finalizar, né? Às vezes o Bahia consegue trocar boas passes, consegue ter boas trocas de passes, consegue chegar na sua grande área, mas não finaliza. E aquele lance de áreas ali é, é clássico, né? Para o Bahia, recebe sozinho, com toda a condição do mundo de chutar para o gol e prefere tocar para dentro da área, acaba cortando. Foi a primeira chance do jogo, assim, e já um momento em que o Bahia perde uma boa oportunidade que poderia dar uma tranquilidade muito melhor em um mata-mata, onde o Bahia vinha de um empate fora de casa, né? Então, o Bahia perde aquela chance ali no primeiro momento e aos poucos o Botafogo também cresce no jogo. Foi um primeiro tempo, assim, muito brigado. É até difícil, tipo, eu fico até na dúvida se eu digo que o Botafogo foi melhor, assim. Acho que o Botafogo foi ligeiramente melhor que o Bahia no primeiro tempo. Teve mais chances de perigo, mas a verdade foi um primeiro tempo assim bem brigado, né? De muito passe errado, especialmente por parte do Bahia. Não foi um primeiro tempo bom, apesar dos dois times ali terem, em alguns momentos, terem ido ao ataque. O Botafogo chegou com perigo em algumas oportunidades. Primeiro com o Luiz Henrique, numa arrancada, ele acaba finalizando para fora. Depois ele tem uma outra chance também que ele chuta cruzado. E aí, aos 22 minutos, acho que é a grande chance, né, perdida pelo Botafogo, um cruzamento savarino, Luiz Henrique cabeceia, mas Marcos Felipe dá um toquinho assim na bola, né, que é suficiente para atrapalhar a finalização. De qualquer forma, foi para mim a grande chance perdida ali no primeiro tempo
pelo Botafogo, que ainda teria mais uma chance também num cruzamento de Cuiabano, que também Marcos Felipe conseguiu tirar assim de raspão. Foram duas intervenções até semelhantes de Marcos Felipe, e que conseguiram tirar assim, grandes oportunidades do Botafogo. Porque se o Botafogo faz um gol ali, obviamente o cenário estaria muito mais complicado para o Bahia, né? Então, até o final do primeiro tempo, a gente teve esse cenário de Bahia que às vezes conseguia chegar no ataque, mas errava o último passe, não conseguia finalizar, ou finalizava mal. O Bahia não deu nenhum chute a gol, nenhum chute certo no gol no primeiro tempo. O Botafogo também não, é bem verdade. Mas eu acho que as chances do Botafogo no primeiro tempo foram mais reais, levaram mais perigo, né, do que as chances que o Bahia teve. E aí o primeiro tempo encerra com um lance que para mim muda a história do jogo, que é a expulsão de Gregory. Gregory, aliás, um jogador que o torcedor do Bahia conhece bem, né, que é um grande jogador, um grande volante, mas era recordista assim de tomar cartão, né? Era difícil você ter um jogo aqui no Bahia que Gregory não levasse cartão amarelo e algumas vezes acabava sendo expulso também. O jogador que tem esse problema. E ali numa bola dividida com Arias, ele acaba. Os dois sobem, né? E Gregory deixa o braço. Eu confesso que eu tô bem na dúvida ainda. Eu não sei, Fábio, se você viu aí pela televisão. No estádio, a minha primeira impressão, eu vi o lance em si não me chamou tanta atenção, mas me chamou a atenção a reação de Arias. Porque Arias não me parece ser um jogador assim que finge uma contusão, você não fingiria uma contusão. E ele me pareceu realmente que ele de fato sentiu e sentiu muito naquele momento. Foi a impressão que eu tive no estádio, tá? E eu assisti muito rapidamente aqui o lance, agora um pouquinho antes de entrar na live. Pela televisão, para mim é um lance bem duvidoso. Eu não acho, eu achei a expulsão um tanto exagerada. Não sei se você teve a mesma impressão aí assistindo pela televisão. No primeiro momento, na imagem, a gente não consegue ver o toque de fato, né? No rosto. Tem um movimento do Gregory, né? Eu acho que ele nem deixa o braço. Ele no primeiro momento, ele meio que divide ali ombro a ombro e depois faz o movimento para acertar o Arias. Na primeira imagem, eu não consigo ver o toque, né? Ele atingiu o Arias. Mas a gente tem uma imagem aí que o Pedro Alves pode colocar na tela, que é do olho do Arias bem machucado, tá? Então, atingiu. Me parece que, enfim, não sei se foi a unha, enfim, o que foi do Gregory que atingiu, mas fica meio claro que atingiu, né? Pela imagem aí, tem no nosso grupo do WhatsApp. Isso aí, ó. E isso faz diferença, tá? Isso faz diferença na análise, porque, para Sim. mim, é muito claro que tem um movimento adicional. A minha dúvida é se realmente tinha pego. No estádio eu achei que sim, pela reação de Arias, que para mim foi uma reação, não era uma reação de quem estava fingindo alguma coisa. Mas depois que eu vi na televisão, fiquei na dúvida, pô, será que pegou mesmo? Porque de fato não dá para ver. Mas essa imagem de Arias, para mim, meio que determina que de fato pegou, né? Exatamente. Para mim também. A imagem, por si só, não deixa claro. Me parece que, assim, pegou de raspão, acho que foi mais a unha exatamente ali do Gregory, mas atingiu. Assim, o cara, a imagem está clara que atingiu e o Gregory faz o movimento, né? O Gregory foi, no mínimo, imprudente, né? Porque ele faz o movimento de forma até desnecessária, assim. Ele vai ali, colocando o braço ali perto do rosto do Arias. Eu acho que a torcida do Botafogo tem que reclamar muito mais com o Gregory, que foi infantil, final do primeiro tempo, uma disputa ali no meio de campo, basicamente, e o jogador coloca o braço daquela maneira ali, ele foi, no mínimo, temerário, né? Como diria o Temegáguio, como diria o árbitro Paulo César de Oliveira. E aí o VAR chamou, né? O VAR chamou e eu acho que essa imagem aí do seu sósia, Pedro Pereira, deixa claro que atingiu. E se atingiu, se já tem um movimento e tem a prova que atingiu, para mim a expulsão é claro. Eu acho que não tem muito mais o que discutir. Aí você pode dizer o exagero, né? Foi exagerado, poderia ser só amarelo. Eu acho que não, porque tem um movimento que não foi uma disputa de bola, né? Foi um movimento isolado tentando agredir o jogador do Bahia. Então, para mim,
É expulsão. Acho que não É, tem muito o que eu reclamar concordo. o Hum. texto Eu eu fiquei muito na dúvida quando eu vi o lance, porque de fato, eu não consegui ver o contato. Que tem um movimento adicional, para mim, é fato, assim. Mas só o movimento adicional, para mim, não seria suficiente para expulsão. Não, Para também mim, teria que concordo, pegar. também concordo. É, o Se não movimento adicional. tivesse pego, né? Se ele tivesse só ali passado direto, mas eu acho que essa imagem do Arias é a prova que faltava para a É, gente saber se pegou ou não. E tá essa perfeito. imagem, para mim. Essa imagem de Ares, para mim define o meu sentimento em relação à jogada. Eu confesso que eu estava bem na dúvida. E estava inclinado mais a dizer que não era para expulsão. Mas o somatório do movimento de Gregory, que para mim é muito claro, e o rosto de Arias, acho que é determinante para a gente fechar mesmo que teve um toque. E teve um toque fruto de um movimento adicional e desnecessário e imprudente de Gregory. E aí eu acho que a gente consegue matar assim, o lance, né? E dizer que realmente a expulsão pode ter sido correta. E fato é que aquele lance muda um pouco a história do jogo, né? O Bahia ia para um segundo tempo, jogando dentro de casa, com o apoio de sua torcida, que teve presente em bom número na Fonte Nova. 36 mil pessoas, se eu não me engano, 36 ou 38, não me lembro agora. Mas foi um bom público para um jogo de 7 horas da noite, um time numa sequência bem ruim, com o Deu para Bavi no chegar fim de tranquilo, semana. Pedro Pereira? Oi? 7 horas da noite? Deu para chegar tranquilo na Fonte Nova nesse horário? 7 horas nunca dá. Nunca dá. Mas até que não foi dos piores, não. Demorei, deve ter demorado aí meia hora mais ou menos para sair do trabalho direto para lá. Não foi dos piores, não, considerando o jogo 7 horas, mas também não dá para dizer que foi tranquilo. Esse horário de 7 horas é terrível. Para mim é o pior horário de jogo. Dia de semana em 7 horas. Mas enfim, fato é que tivemos um bom público, e aí o Bahia pro segundo tempo, empurrado pela torcida, a gente não tinha, por mais que a sequência seja negativa, a gente não teve no estádio aquele clima assim pesado, como poderíamos ter em outros momentos. A torcida estava apoiando, mesmo com o primeiro tempo bem meia boca do Bahia, e com o jogador a mais, né? Então era um cenário pro segundo tempo do Bahia muito mais favorável. Um cenário que você contava ali que a classificação poderia vir, deveria vir no tempo normal, porque existia também um temor de uma disputa de pênaltis, né? Imagina você indo para um segundo tempo, jogando dentro de casa, claro, com um adversário qualificado, que é o Botafogo, né? Mas jogando dentro de casa com um jogador a mais, o pênalti, a disputa de pênalti seria um cenário muito indesejado para o Bahia, ainda mais com o histórico de Marcos Felipe, que não, cara, está bem longe de ser um pegador de pênalti, né? Basta, todo mundo lembrava da disputa de pênalti contra o CRB, né? Onde ele não acertou sequer um lado de uma cobrança de pênalti. Então, o cenário da disputa de pênalti era muito ruim naquele momento. O Bahia precisava definir o confronto ainda no tempo normal. E deu trabalho, deu trabalho. Né? A primeira chance, inclusive, do segundo tempo é do Botafogo. Depois o Botafogo chega a ter um gol anulado, né, por impedimento. Então, o início do segundo tempo, por mais que o cenário fosse positivo, mas o início do segundo tempo não foi bom. Rogério Ceni opta por tirar Caldi, coloca Biel no lugar de Caldi. Uma substituição que gerou alguma reclamação na Fonte Nova. Eu não achei correto. Para mim, Caldi fazia uma boa partida. Eu não sei, não deu tempo de eu conseguir ver a entrevista de Ceni ainda, que a gente viu aqui direto para o programa. Mas eu não sei se teve alguma explicação adicional, assim, não sei se Caldi sentiu alguma coisa, estava desgastado, não sei. Mas para quem estava vendo de fora, Caldi me parecia ser a melhor peça ali naquele momento do Bahia. E por conta disso foi uma substituição questionada. Mas o fato é que foi a partir dali que o Bahia começou a criar as melhores chances dele no jogo. Né? Foi a partir dali que o Bahia começou a amassar o Botafogo. O Bahia teve diversas chances. O primeiro chute do Bahia, o primeiro chute a gol do Bahia, ele só sai aos 13 minutos do segundo tempo, né? Que é justamente um chute de Biel. Um chute de fora da área, que João faz uma boa defesa. Eu com certeza imagino assim que na hora que Rogério Ceni chamou Biel, ele falou para Biel que tinha que chutar no gol, né? Porque o Bahia não chutava no gol. O Bahia não chutava.
E logo depois que ele entrou, assim, Biel acabou arriscando de fora da área e exigiu uma boa defesa de João. A partir dali, o Bahia foi criando outras oportunidades. Teve um chute também cruzado de Jean Lucas. Teve uma chance com o Tassiano, depois de uma ajeitada de Everton Ribeiro de peito. Então, o Bahia ia amassando, ia chegando. Foi um recorte bom do Bahia no jogo. Mas um recorte bom com uma ressalva, né, de um cenário muito específico. Depois eu vou falar um pouco mais disso, fazer uma relação também desse recorte com o momento como um todo, né? Toda essa sequência de jogos do Bahia. E aí, o gol só sai depois de muita luta, já aos 41, já naquele cenário já de jogo chegando perto do fim e a tensão aumentando. Biel lança para Everton Ribeiro. Everton Ribeiro ajeita para Lúcio Rodrigues e logo Lúcio Rodrigues, né, que foi tão criticado no jogo passado. Críticas justas, é verdade, às vezes um pouco exageradas para um jogador que acabou de chegar, mas os gols perdidos contra o Fluminense, de fato, pesaram muito. Foram chances claríssimas que ele teve contra o Fluminense e não conseguiu marcar. E hoje, muito pelo contrário, né? Hoje ele recebeu uma bola que era difícil, não foi uma finalização fácil, um gol muito mais difícil do que os que ele perdeu no fim de semana. E ele conseguiu finalizar bem, conseguiu fazer um gol que é importantíssimo para o Bahia e importantíssimo também para o próprio Lúcio também, que certamente se sentiu pressionado. Com certeza ele teve um fim de semana e um início de semana ruim com os gols que perdeu e já consegue se livrar um pouco, né, desse peso, consegue marcar o primeiro gol dele no Bahia e logo um gol muito importante, um gol que dá classificação ao Bahia. A partir dali, o Botafogo ainda tentou alguma coisa, mas sem tanto perigo, e o Bahia conseguiu encaminhar a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Esse gol do Lúcio, né, mostra porque o futebol é o futebol, né? Domingo, jogador aqui pior em campo, criticado, já tinha torcedor dizendo que não valia aí os 60 milhões, ó, rasgou dinheiro, e aí 3 dias depois ele faz o gol da classificação, que vai render alguns milhões, né, para o Bahia, né? A Copa do Brasil paga muito bem e ele já começa a se pagar, né? Um gol que já começa o investimento já dá um pouco aí de retorno, porque, como você disse, foi um lance difícil, né? Foi um belo passe do Everton Ribeiro, né? Mas tem que ter frieza ali para fazer aquele gol no final do jogo, contra o líder do Campeonato Brasileiro, com a pressão de ter perdido um gol inacreditável. 2 gols, né? Dá para dizer que foram pelo menos 2 gols ali perdidos, que foram inacreditáveis no meio de semana, e o Lúcio já se redimiu. Ninguém nem lembra mais dos gols que ele perdeu contra o Fluminense. Bom, hoje o Rogério Ceni no segundo tempo. No jogo passado, o pessoal tava falando que ele não valia 60 milhões, hoje já tá falando 120, né? Hoje já valorizou demais esse passe aí. Já valorizou, exatamente. Futebol é maravilhoso. Hoje o Rogério Ceni colocou 2 jogadores de referência, né, ali no segundo tempo para buscar o gol, né, o Everaldo e o próprio Lúcio. Foi uma variação que não lembro do Bahia nessa variação, assim, com 2 homens realmente ali como referência, né? Desde a saída do Estupião, por exemplo. Eu acho que até quando o Estupião entrava, ele não saía um, né? Não ficava ali 2 dos jogadores mais como referência. Gostou dessa variação que todo mundo pedia? Rogério, faz alguma coisa diferente, Rogério. Rogério Ceni. É sempre 6 por meia dúzia, as alterações. Hoje foi um pouco diferente. É porque eu acho que com o Lúcio isso pode ser mais comum. Quando o Bahia tinha Estupião era um jogador que realmente ele não saía muito da área, né? Era aquele atacante, aquele centroavante mesmo de área e tal. Botar. Realmente a gente não sei se a gente chegou a ver em algum momento Everaldo com o Estupião juntos. Eu acho que não. Talvez em algum momento assim muito específico. Mas eu acho que com o Lúcio agora isso vai se tornar mais comum, né? Porque Lúcio é um jogador que tem uma mobilidade assim muito, muito maior. Eita, rapaz, deu pra ouvir aí? Deu. Fogos de comemoração, isso? Deve ter sido, né? Espero que seja. Bom, me perdi aqui.
Sim, eu acho que com o Lúcio a gente vai viver um pouco mais isso, justamente por ser um cara não é que ele pode até atuar com centroavante e tal, mas ele também consegue sair da área. O próprio Everaldo também, nessa fase dele, também sai muito da área. Mas Everaldo hoje contribuiu muito. Não teve assim, uma atuação exuberante, mas se movimentou demais, assim. No segundo tempo, o Everaldo estava indo marcar o goleiro assim, na saída de bola, correndo para marcar o goleiro. Então, se esforçou demais, assim, Everaldo hoje. Vai ganhar uma boa nota no campinho. Então, acho que a gente vai ver um pouco mais esse cenário, sim, a partir de agora, justamente pela característica dos jogadores, né? Acho que o Stupião é um cara que faz muita falta, vem fazendo muita falta nesses últimos jogos. É um cara que decidiu muitos jogos pro Bahia. E o Bahia não tem um jogador com a característica dele, né? Mas os jogadores vão mudando e aí as possibilidades também vão aparecendo. E acho que Lúcio é um cara que abre um leque de oportunidades, né? E aí é aquilo que a gente ia falando, o Rogério precisa mudar um pouco o esquema tático em alguns momentos, precisa ter novas opções, né? Novas possibilidades. E eu acho que a entrada de Lúcio dá a ele um pouco mais de possibilidades. Muito bem. Só trazendo alguns números do jogo aqui, né? Só para ilustrar a diferença, né, do primeiro tempo para o segundo. No primeiro tempo, o Bahia finalizou 3 vezes, nenhuma no gol, assim como também o Botafogo. Já no segundo tempo, o Bahia finalizou 10 vezes, 5 no gol e 5 para fora, enquanto o Botafogo finalizou uma no gol e 3 para fora. A posse de bola também foi muito superior no segundo tempo, claro, com um a mais, também tem esse detalhe, 68 a 32. No primeiro tempo foi mais parelho ali, 52 a 48. Se não fosse a expulsão, Pedro Pereira, daria para se classificar? Você via esse cenário? Ou a Cara, expulsão daria. foi determinante? Foi determinante. Ó, Dá para vamos dizer lá. isso. A expulsão contribuiu muito. O segundo tempo foi outro jogo, né? O segundo tempo a gente teve ali um ataque contra a defesa a partir de determinado momento. É... Se daria para classificar com 11 contra 11, é aquela coisa, né? A gente nunca vai saber como seria o jogo. O fato é que a gente teria um jogo muito diferente. E pelo primeiro tempo, achei o primeiro tempo equilibrado, tá? O Botafogo um pouco superior ao Bahia. O Botafogo teve as melhores chances. O Botafogo, inclusive, começa o segundo tempo com O Bahia errou melhores muito, chances né? que o Eu acho que Bahia. o diferencial foi esse, né? O Bahia errou muito, muitos fundamentos. Errou muito. Errou muito. E aí o segundo tempo é aquela coisa, né? A gente nunca vai saber se estivesse com 11 contra 11, 11 contra 11, se o Bahia errar menos do que errou no primeiro tempo, né? Mas eu acho que, assim, não dá para dizer que a eliminação era certa no 11 contra 11. Eu acho que teria jogo e tudo poderia acontecer. Mas, de fato, é óbvio que a expulsão facilita demais as coisas. Não que tenha sido fácil, mas, obviamente, foi muito mais fácil no 11 contra 10 do que seria no 11 contra 11. Muito bem. Foi a lei do ex boa, né? A lei do ex que ajudou, né? O Gregory foi Gregory no. saiu tendo o nome gritado, inclusive. Gregory é um jogador que o torcedor do Bahia tem saudade dele, né? Cabia? E, Era titular hoje nesse Bahia? rapaz, seria uma ótima opção, né? Um volante mais marcador, assim, né? Uma característica que o Bahia não tem. E que ainda consegue também ter uma boa saída de bola. É um cara que me agrada. Eu acho que seria uma peça. Chegou a ter um namoro, né? Entre Bahia e Gregory novamente para um retorno. Mas acabou não se concretizando. Ele veio pro Botafogo. Seria um cara que eu queria hoje no Bahia. Não sei se seria titular, né? Porque ia mudar um pouco a característica do meu campo, né? Mas com certeza seria uma opção para muitos momentos. Eu acho que seria um cara que entraria muito. Uma opção muito melhor do que Rezende, por exemplo. E aí, Fábio, eu queria ainda falando desse segundo tempo, mas já de forma mais ampla, né? Pensando nesse momento do Bahia, né? Nessa sequência negativa que o Bahia viveu e que terminou pelo menos não terminou ainda no Campeonato Brasileiro, né? Mas pelo menos já veio um triunfo. E aí a gente pode pensar assim, se isso já significa uma virada de chave. E eu tava pensando nisso, né? Claro que a classificação é muito importante, e a gente vai dormir feliz hoje, o torcedor do Bahia vai dormir feliz. É, o que vale mesmo é a classificação. Mas eu não consigo pensar ainda numa virada de chave, porque a atuação acho que deixou a desejar. O Bahia teve um recorte positivo
no jogo, mas que foi, assim, num cenário muito específico, num cenário de mata-mata, contra um time que tinha um jogador a menos e que jogava fora de casa. E o Bahia estava na obrigação de amassar, né? O Bahia tinha uma obrigação naquele momento de buscar a classificação no tempo normal por aquele cenário específico que se apresentou. Então eu não consigo ainda pensar em virada de chave. Para mim esse é o ponto negativo da noite. Claro que o principal é a classificação, mas eu ainda fico assim, tipo, acho que a fase ainda não dá para dizer que a fase mudou completamente. E aí, claro que o Bavi pode ser determinante nessa virada de chave, né? O Bavi sempre tem uma importância por ser clássico e vai naquilo que a gente falou lá no início do programa, que são jogos que têm a possibilidade de mudar o ambiente. A classificação hoje já deixa um ambiente muito mais leve, por mais que a atuação não tenha sido brilhante, mas o ambiente já está mais leve. Falta agora o futebol aparecer com mais qualidade e que a sequência mude, né? Que a gente passe a ter uma sequência agora positiva e que ela comece já no Bavi. É isso, né? A vitória que traz confiança e confiança traz jogadores mais concentrados, acertam mais, enfim, uma coisa leva a outra, né? Nossa seleção feminina de futebol está aí para mostrar o que um bom resultado não muda na confiança de um jogador, né? Estou vendo repercussões aí sobre a expulsão do Gregory, né? Muita gente dizendo que por ter sido arranhão não seria para expulsão. Como assim? É uma agressão, não é também um arranhão? E aí entra o lance do movimento que ele faz, né? Eu acho que isso aqui pesa É, muito, isso também é determinante. exatamente. Ele foi para arranhar, assim. É só soco, então? É só cotovelada que é expulsão? Enfim, eu acho que foi. É porque é Se aquela não coisa, tipo, tivesse. é claro que um arranhão por si só não vai ser para expulsão, mas como teve um movimento adicional, um movimento que não é natural de Gregory, isso muda um pouco o cenário, né? Tipo, houve um movimento adicional, um movimento que machucou o companheiro de trabalho dele. Então, para mim, expulsão correta. Agora, acho que cabe discussão, tá? Tipo, aquele lance, tipo, para mim é correto com esse combo de situações que a gente viu aqui hoje, mas eu entendo que é um lance que cabe discussão. Muito bem. Eu também acho. Mas não é o roubo escancarado como algumas pessoas estão dizendo. Eu acho que tem pelo menos discussão, é isso aí. Eu acho que até dá para aceitar o argumento, foi um arranhão, foi de leve e tal, enfim, era para amarelo só. Eu acho que isso, mas dizer que a expulsão é descabida, é sem sentido, é um maior escândalo É, da Copa do é, Brasil, da história, enfim, porque na hora do lance, assim, toda a repercussão no Twitter, né, ou no X, né, como é chamado agora, era como se fosse um lance absurdo, assim. O VAR chamou para isso, que nem o jogador nem encosta, não dá nem para ver. Eu também achei que realmente não dá para ver, realmente na imagem, pelo menos na imagem da transmissão, que houve ali o toque, mas é, como saiu, né, o Arias depois mostrando lá que foi um arranhão, acho que, enfim, acho que tá provado aí que houve aí o toque, houve a agressão, né? E aí dá para discutir se era só para amarelo ou se a expulsão foi exagerada, mas eu acho que não dá para dizer que foi um absurdo, né, Pedro Pereira? Dizer que foi um absurdo a expulsão do Grêmio, eu não, acho que aí. de forma alguma. Eu acho que cabe discussão, para mim, o conjunto das peças aqui me fazem achar que a expulsão foi justa, mas de forma alguma daria pra gente dizer que foi uma expulsão completamente assim absurda. Isso para mim não dá. Dá pra gente dizer que cabe discussão. Muito bem, alguns comentários aqui da galera. O Sidney Dantas está aqui dizendo Bahia, né? É o BBP, né? Bahia, minha porra. Bora É Bahia, isso? minha porra. Bora Bahia, minha porra. Isso aí. Thiago Reis, o Bahia postou no Insta, né? O olho do Arias, a gente já falou aqui. Aquele braço do Gregor é totalmente fora do movimento. Eu acho que o que mais depõe contra, né? Se fosse um movimento natural que arranhou o jogador, você poderia, foi sem intenção, tá, arranhou, mas não Claro, era intenção claro. do jogador, foi uma Uhum. disputa de bola, mas não é esse o caso, né? Foi um movimento antinatural para atingir o adversário.
Então, não dá para dizer que foi absurda a expulsão. O Henrique Carvalho também, bora Bahia aqui. O Flávio de Deus, essa é a questão. O triunfo maqueia a estratégia errada que Ceni insiste em utilizar na escalação e mudanças durante o jogo, para não dizer a falta de variação tática. Eu acho que a escalação foi a mesma de sempre, mas eu acho que teve uma variação, não, nas mudanças ali. Ter deixado o Everaldo junto com o Lúcio. Mas é porque é de forma muito leve ainda, né? O time que começou o jogo hoje é o time que a gente se acostumou a ver como titular em determinado momento, né? E eu acho que o momento do Bahia faz com que a torcida peça mudanças mais drásticas, né? É aquela coisa também, não dá para mudar assim de uma hora para outra. Já tá na hora de mudar, né? Mas eu acho que a gente vai ver mudanças. Acho que o Bahia ganhando uma peça diferente agora, como o Lúcio, acho que a gente vai começar a ver mais mudanças a partir de agora. Assim eu espero, né? Porque, de fato, a sequência pede isso. O Aulus Mendes fala que é a primeira vez que vê cotovelada Wi-Fi, mas não foi cotovelada, foi arranhão mesmo, assim. Ele pergunta se o juiz expulsou pelo movimento do braço ou pelo toque no olho. Eu acho que os dois. Tem o movimento natural e tem atingir o adversário. Tem os dois. Uhum. Se não tivesse atingido, aí eu acho que realmente seria a reclamação do Botafogo teria sentido. Mas como tocou, o jogador que foi displicente, ele abriu um braço ali de forma desnecessária no lance longe do gol. E eu acho que o torcedor do Botafogo tem que reclamar muito mais com o Gregory do que com a arbitragem. Bom, o Paulo Piton fala que você disse que foi expulsão, mas depois disse que cabe discussão, mas assim, uma coisa não anula a outra, né? A gente pode achar que é expulsão, mas achar também que é um lance ali que pode ter debate, né? Eu acho que foi expulsão, mas para mim o debate é válido. Não acho que é um lance assim certo de expulsão, não, porque expulsão clara, não é. O Givago aqui pede para mostrar a foto do Arias, e a gente já mostrou, tá, Givago? Já mostramos aqui. Tá bem comprometido aí o nosso sósia do Pedro Pereira. Bom, hoje chamou a atenção, Pedro, o Rogério Ceni fez poucas alterações, tá? Mudou só 3 jogadores. É porque o elenco não dá peças mesmo? Tem que manter todo mundo mesmo? Me chamou a atenção também. É porque o cenário do jogo, o cenário do Bahia amassando aí também, né? Não sei se ele quis mexer tanto. Me chamou a atenção porque tem um Bavi domingo e algumas peças certamente terminam esse jogo com um desgaste acima da média. Mas é aquela coisa, né? Era um jogo importante hoje. Então não dava muito para mexer e acabar perdendo um pouco de qualidade naquele momento. Acho que o Rogério nem pensou no Bavi, viu, Pedro? Acho que ele vai pensar de fato, agora. Não dava. Uhum. Porque era um jogo muito importante, era um jogo que valia classificação e tal. Então, eu acho que ele pensou muito nisso, de fato, e deixou o Bavi de lado. Não é a primeira vez que o Rogério faz poucas substituições, não. Se eu não me engano, até na Copa do Brasil ele já fez isso também, deixar o time com menos mudanças e deixar o time jogando. Mas também me chamou a atenção isso. Ele fez 3 modificações em momentos diferentes, né? Cada jogador entrou. Uma vez ele queimou as três paradas, né, de substituição. Então já no final do jogo ele já não podia mais mudar. Bom, Pedro Pereira, pensando também talvez numa disputa de pênalti. Uhum. Tem isso, né? Tem jogadores ali. Você não vai tirar um jogador que... Veraldo, por exemplo. Veraldo é o melhor batedor de pênalti do Bahia. Acho que ele optou por deixar Everaldo muito pensando nisso, né? Muito bem. Copa do Brasil, agora quarta de final, a partir da próxima fase. Eu estou analisando aqui, Pedro Pereira, quem sobrou, né? O Flamengo passou pelo Palmeiras, o Atlético pelo Bragantino, o Atlético Mineiro pelo CRB. E nesse momento o Juventude vai se classificando, está eliminando o Fluminense, né? 1-0 no Maracanã. Já tinha sido 3-2 lá em Caxias do Sul. Tivemos ontem o Vasco se classificando.
E amanhã o São Paulo deve confirmar sua classificação contra o Goiás, fez 2-0 já no Morumbis. E aí o jogo que está mais indefinido é Grêmio e Corinthians, que foi 0-0 na ida e nesse momento está 0-0. Mas fato é, seja Grêmio ou seja Corinthians, o Bahia conseguiria passar por qualquer um desses dois. Bom, é uma Copa do Brasil que dá para sonhar, Pedro Pereira. Com exceção do Flamengo, quem é um bicho papão aí que o Bahia não teria chances de passar, né? O Palmeiras foi eliminado, né? Teve esse confronto aí Flamengo-Palmeiras, o que foi bom, né? Um já ficou pelo caminho, mas dependendo aí do chaveamento, né? Por que não sonhar com uma final? Rapaz, eu acho o seguinte, sempre que você tá nas quartas de final de um torneio mata-mata, você tá no páreo, né? Você tá na briga. Então, eu acho que esse deve ser o pensamento. Eu acho que tem alguns adversários que são mais interessantes do que outros, obviamente. Tem alguns cenários que seriam muito interessantes para o Bahia. O próprio Juventude. Juventude seria interessante não só por ser uma equipe ali da segunda página do brasileiro, mas também para dar ao Bahia a possibilidade de se livrar de um trauma que vem desde 99, né? Uma eliminação traumática do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil de 99, naquele ano que o Juventude acabou sendo campeão. E o Bahia empatou em Caxias do Sul por 2-2, veio para Fonte Nova como favorito, né? E o jogo acabou terminando empatado aqui também, 2-2. Foi para disputa de pênalti, na disputa de pênalti o Juventude acabou levando a melhor. Então, esse é um trauma que quem viveu se lembra, assim, né? Aliás, o Bahia, essa é a nona vez que o Bahia vai disputar as quartas de final da Copa do Brasil e parece que tem uma barreira, assim, que impede o Bahia de passar das quartas de final, né? O Bahia nunca conseguiu passar, não conseguiu chegar à semifinal. Seria inédito se o Bahia conseguir esse ano. Além das edições de Copa do Brasil, o Bahia ainda chegou às quartas de final e não conseguiu passar na Copa Sul-Americana em duas oportunidades, em 2018 e em 2020. 2018 aquela traumática também contra o Atlético Paranaense, em 2020 contra o Defensa e Justiça. Teve Copa dos Campeões também, que era aquele torneio que aconteceu ali em 2001, 2002, que dava vaga na Libertadores. E o Bahia também caiu nas quartas de final, tanto em 2001 contra o Flamengo, quanto em 2002 contra o Paysandu. Paysandu que, se eu não me engano, seria campeão em 2002, né? E o Bahia ainda chegou também nas quartas de final no Campeonato Brasileiro 2001 contra o São Caetano, no Campeonato Brasileiro 94 contra o Palmeiras e no Campeonato Brasileiro 90 contra o Red Bull, mas essa é a última classificação do Bahia. Contra o Red Bull, não, contra o Bragantino, que na época não era Red Bull, né? Essa é a última classificação que o Bahia tem em quarta de final. Esse Campeonato Brasileiro 90 e o Bahia vai para a semifinal contra o Corinthians e acaba sendo eliminado. Antes disso, já tinha uma sequência chata também de 3 eliminações em Copa do Brasil de 90 contra o Flamengo, Copa do Brasil de 90, de 89 contra o Grêmio, e na Libertadores de 89 também contra o Inter, que foi disputada ali. A Libertadores começou logo depois do título do Bahia de 88. Aliás, na mesma semana, o Bahia enfrentou o Inter, ainda pela fase de grupos. Se eu não me engano, 3 ou 4 dias depois da decisão contra o Inter também. O Bahia se classificou em primeiro na fase de grupos e depois acaba caindo para o Inter nas quartas de final, depois de passar do Universitário, se eu não me engano, ou do Aliança Lima, não me lembro agora, nas oitavas de final. Então, é uma sequência, assim, bem traumática das 16 últimas quartas de final em competições nacionais ou internacionais. O Bahia teve apenas uma classificação, e essa classificação também já tem muito tempo, que foi em 1990. Então, é uma barreira que o Bahia precisa superar em algum momento. É uma sequência muito absurda, assim, de eliminações em quartas de final. E o lado bom, né, dessa Copa do Brasil, se a gente pegar os times que estão bem no Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi eliminado já pelo próprio Bahia, Cruzeiro e Fortaleza caíram fora já, né? O Fortaleza para o Vasco e o Cruzeiro para o Souza, ainda na primeira fase. O Palmeiras caiu também agora para o Flamengo. Então, se você pegar os times que estão de fato muito bem nesse momento, sobrou quem? Sobrou o Flamengo, talvez o São Paulo. Né? Sobraram duas equipes que estão de fato apresentando bom futebol. O próprio Atlético Mineiro, que tem um elenco muito forte, ainda está muito irregular na temporada. Né? Então, realmente sobrou ali equipes que dá para o
dependendo do cruzamento, né? Se não pegar o Flamengo, por exemplo, se não der esse azar no sorteio, dá para o Bahia sonhar, né? Juventude fez 2-0 no Fluminense já, viu, Pedro? Já vai Tem. torcendo aí vai encaminhando a vaga dele. Tem cenários assim que o Bahia entra como favorito, né? Acho que o Bahia entra como favorito contra o Juventude, entra como favorito contra o Vasco, entra como favorito. Vasco. Até em duelos mais Atlético Paranaense. difíceis, era isso que eu ia citar, contra o Atlético Paranaense. Eu diria que o Bahia entra como favorito hoje contra o Atlético Paranaense, tá? Claro que aí seria um duelo mais parelho, mas acho que teria um leve favoritismo pro Bahia contra Grêmio e Corinthians, quem né? vier de Corinthians e Grêmio. Então tem alguns cenários assim interessantes. De 7 adversários, 4 dá para encarar tranquilamente. Aí depois tem São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo, que seriam ali seria bom evitar nesse momento. Então, e mesmo contra São Paulo, ali acho que tem jogo, tá? São Paulo também não. Veja só. Atlético Mineiro também. Eu acho que pelo elenco que o Bahia tem hoje, pela fase que viveu. O problema é que o Rogério Ceni não ganha de São Paulo, né? Esse é o problema. Ainda tem isso. Mas pela fase que o Bahia viveu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, eu acho que tem jogo contra qualquer um. Até contra o Flamengo tem jogo. Mas aí o Flamengo entra como favorito, né? A gente não vai dizer aqui que o Bahia teria algum tipo de favoritismo. Eu acho que o Flamengo seria muito favorito no confronto, mas tem jogo. Grande questão é que o Bahia precisa mudar a chave, né? As últimas apresentações do Bahia deixaram muito a desejar. Então, eu acho que o Bahia precisa mudar a chave também para fazer jus a um favoritismo que pode ter diante de alguns adversários. Seu microfone está fechado aí. Não, sobre as quartas de final, temos datas já prováveis? Temos datas prováveis, sim. Se eu não me engano, é final de agosto e início de setembro. 28 de agosto, ida, e 12 de setembro a volta. Então tem tempo, né? Dá para virar bem a chave, né? Dá para virar o chaveiro inteiro até lá, né? Então... exatamente. 12 de setembro é uma quinta-feira, né? Acho que deve ser dia 11. Porque tem jogos terça, quarta e quinta, né? Geralmente. Acho que até lá. A data base, assim, deve ser dia 11, né? Isso. E 28, mas muito bem. 11. Bom, se chegar no momento ali de priorizar Copa do Brasil, Brasileirão, se o Bahia não se aproximar dos líderes, priorizar o título? É uma possibilidade, tá? Priorizar a Copa do Brasil. O Bahia já tá nas quartas de final. Até lá, a gente ainda vai ter algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Vamos ter 3 rodadas, né? Vai ter o Bavi, depois tem Grêmio e Bahia e Botafogo. E, a depender do cenário, do momento, acho que pode rolar uma prioridade maior a Copa do Brasil, sim. Eu acho que o Bahia ainda não tá em condição assim de largar de mão o Campeonato Brasileiro. Acho que não dá para ser assim. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Você vê que contra o Fluminense o Bahia já poupou algumas peças, né? Pensando nesse duelo contra o Botafogo. Então eu acho que isso pode acabar acontecendo também, ainda mais nas quartas de final. Muito bem. Então vamos aí torcer para o único representante do futebol nordestino. Claro que os torcedores do Vitória não vão torcer, né? Faz parte. Mas eu, como sou belo, né? Meu time está lá na Série C, eu vou torcer para o Bahia na Copa do Brasil. Bom, vamos para o campinho, Pedro? Vamos analisar, vamos dar notas para os jogadores do Bahia, né? Hoje, aquele tradicional Bahia que a gente conhece, um dos poucos times que dá para saber de 1 a 11, né? Assim, é o Bahia de Rogério Ceni. Bom, Marcos Felipe, importante, né? Foi importante. Eu acho que teve assim, 2 ótimas intervenções, 2 intervenções muito importantes ainda no primeiro tempo. Mas ainda senti alguma insegurança. Eu acho que o Marcos Felipe não vive a melhor fase do Bahia. Depois daquele jogo que ele acabou falhando ali contra o Inter, foi muito vaiado. Eu não consegui mais sentir tanta segurança nele, assim. Eu acho que ele mostrou em alguns momentos, assim, ele deu umas vaciladas e tal. Não acho que tenha sido uma grande partida, mas eu acho que as 2 intervenções importantes que ele fez levam para o jogou bem. Eu não consigo ir para o muito bem, por conta da insegurança em alguns lances. Mas
Eu acho que foram intervenções que foram fundamentais para que o Bahia conseguisse hoje sair com a classificação da Ponte Nova. E por conta disso eu vou de jogou bem. Muito bem, jogou bem para Marcos Felipe. Vamos para a defesa, Gabriel Xavier e Canu. Aí eu já não gostei tanto. Acho que especialmente no primeiro tempo, assim, a gente viu muitas falhas de Gabriel Xavier na construção, assim, tipo, errou muito, assim, acima da média do que ele costuma, muito acima da média, porque Gabriel Xavier é um bom jogador, é um jogador que tem importância, tem muita importância na saída de bola, e hoje ele falhou muito. O próprio Canu também, eu acho que, embora tenha se apresentado bem em alguns momentos, mas também falhou, também errou, acho que em alguns momentos assim o sistema defensivo do Bahia deixou um pouco a desejar, especialmente no primeiro tempo. Eu vou de jogou mal para os dois, assim. Acho que não dá para ir para muito mal, porque eu acho que para o zagueiro e para o muito mal ele tem que ter uma falha assim realmente comprometedora. Mas não me agradou muito a atuação da dupla de zaga hoje. Eu vou com os dois assim, não jogou mal. Muito bem. Então, avaliação negativa aí para os dois zagueiros e para os laterais. Agora o jogou mal de Gabriel Xavier é pior do que o de Canu, tá? Vem caindo de rendimento, né, o Gabriel Xavier. O que aconteceu? Sim. Era o melhor zagueiro, né? Acho que ainda é, né? Mas... Eu acho que ainda é o melhor zagueiro do Bahia. É um cara que de extrema importância para o time, mas de fato nos últimos jogos eu acho que ele caiu um pouco, mas não é só ele, né? Eu acho que quando o time todo cai, até peças que vinham bem acabam caindo de rendimento também. O próprio Everton Ribeiro, não falo nem tanto do jogo de hoje, eu vou falar especificamente do jogo de hoje mais para frente, no caso de Everton Ribeiro, mas você vê que em alguns jogos ele caiu um pouco também, né? Então, quando o time vai mal, eu acho que todo mundo acaba caindo. Jean Lucas, Caio Alexandre são exemplos também. E Gabriel Xavier acho que faz parte disso. Laterais. A Arias teve uma participação fundamental. Foi na expulsão ali de Gregory, que ele era o jogador envolvido. Mas a Arias acho que fez uma partida ok. Assim, o primeiro lance dele, aquele lance que ele não chuta, é um lance que me irrita muito, assim, porque ele tinha tudo para chutar, para finalizar. Podia até não fazer o gol. O goleiro podia defender, podia ir para fora. Mas ele tinha que tentar, porra. O cara tá de cara pro gol ali, ele tem que tentar. E aí ele acaba dando um passe ali pra área, a zaga corta, acaba sendo um lance sem perigo algum. Mas foi um gol perdido, assim, que não se pode perder. De qualquer forma, acho que ele apareceu bem, o Bahia construiu algumas jogadas importantes pela direita. Eu iria de regular para ele, amarelinho. E o lance inicial ali, que ele não chuta pro gol, pesa muito. Eu fico na vontade até de dar o jogo mal. E aí vai de Juba também uma partida bem mais ou menos, assim. defensivo, ele sofreu muito, né, com o lado esquerdo. Sofreu muito defensivamente. Eu acho que não sofreu tanto quanto a gente teria sofrido com o Iago, por exemplo. Mas ainda assim foi de fato exigido e não conseguiu dar conta ali do lado esquerdo. Estou na dúvida aqui entre. Vamos de regular para Juba. Regular porque em alguns momentos ele apareceu também ofensivamente, então quase não jogou mal. Estou bem na dúvida ainda. Estou bem na dúvida. Se quiser dar seu pitaco aí para me tirar da dúvida, fique à Eu vontade. acho que pelo menos ele foi participativo ali, né, naquela fase do Bahia mais incisiva, né, mais intensa no ataque. Acho que ok, né? Acho que razoável, tá bom. Uhum. O time não sofreu gol também, né? É, Se bem que os zagueiros foram mais, a defesa não é. sofreu gol, mas os zagueiros foram avaliação negativa. Foram mal avaliados, especialmente na construção, assim, especialmente no caso de Gabriel Xavier. Caio Alexandre e Jean Lucas também para mim estiveram abaixo, já não há algum tempo que não são
Os jogadores que a gente se acostumou a ver naquela boa fase do Bahia. Eu acho que os erros que o Bahia teve no primeiro tempo passaram muito por Caio Alexandre também. Caio Alexandre muito marcado também, né? Em jogo que ele tá muito marcado, ele costuma atuar mais abaixo mesmo. Tiveram a importância que obviamente sempre tem, mas estiveram aquém do que já apresentaram em outros momentos. Então eu não consigo dar nenhum verde para nenhum dos dois. Vou de razoável para Jean Lucas e jogou mal para Caio Alexandre. Eu acho que no caso dos dois, né, que são até acho que os jogadores com mais minutagem aí desse Bahia na temporada, a questão física está atrapalhando um pouco ou é mais técnico mesmo? Eu acho que passa também pela questão física, mas eu não consigo acreditar somente a isso, não. Eu acho que é um momento tecnicamente ruim mesmo, que vai além da parte física. É claro que a parte física é importante e tal, e para como você falou, né, são jogadores que atuam muito, mas eu não consigo dizer que é só isso, não. Acho que tem um momento técnico do time como todo que é ruim e acho que passa muito mais por uma incapacidade de Rogério de conseguir mudar esse panorama, de conseguir dar novas possibilidades ao time, do que uma, uma elevação assim do nível físico do elenco. Muito bem. Vamos para o Everton Ribeiro, o cara que deu o passe para o gol decisivo do Lúcio Rodrigues. Vamos lá. Eu não gostei do primeiro tempo de Everton Ribeiro. Eu acho que ele tava mal na partida, muito aquém do que ele é. Então, Everton Ribeiro, ele para mim é a principal peça do time do Bahia. E quando ele vai mal, dificilmente o Bahia vai conseguir atuar bem. E o primeiro tempo dele, para mim, foi muito abaixo. Só que aí o cara vai no segundo tempo e dá um passe que muda o jogo, né? E no segundo tempo, acho que ele atuou, ele foi muito melhor no segundo tempo do que no primeiro. E teve uma participação fundamental no lance do gol. Para mim, ele sai do jogou mal para o jogou bem. Ele sai de um primeiro tempo ruim para o segundo tempo em que eu acredito a ele o verde do jogou bem. Porque ele tem uma participação, especialmente porque ele tem uma participação fundamental no lance do gol. É o tipo de jogador, né, que pode estar mal o jogo inteiro, mas Uhum. é o cara que pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento, né? Exato. Foi isso que Porque aconteceu. se aquele lance não resulta em gol, eu até ficaria no razoável, né? Para mim, ele sairia do jogo mal pro razoável. Porque no segundo tempo ele atuou bem. Mas aí o cara dá um passe de extremo importante, o passe mais importante do jogo, né? Então, vai pro jogo bem. Acho que não vai ter ninguém muito bem hoje, tá? Já adianto aqui. Não vai ter ninguém muito bem. E nem muito mal. Acho que vou poupar os dois extremos hoje. Bem, Cauli. Gostei da partida de Cauli. Acho que ele teve uma atuação muito melhor em relação às que ele vinha tendo ultimamente. Para mim foi o jogador mais lúcido do Bahia no primeiro tempo, foi quem mais contribuiu no primeiro tempo muito mais do que Everton Ribeiro, por exemplo. Falei durante o comentário do jogo, né? Acho que a substituição dele até causou estranheza. Tô curioso para ouvir a coletiva, para saber o que foi que aconteceu. Mas para mim a atuação dele hoje é a atuação de quem jogou bem. Muito bem, então o Cauli jogou bem. O mesmo, acho que não dá para dizer do Tassiano, né, que caiu É, bastante, né, nos últimos jogos. Tassiano, acho que não é a primeira vez, né, que a gente vai fazer uma avaliação negativa dele nos últimos tempos. Tassiano começou a temporada super bem nessa posição, se encaixou super bem, mas eu acho que, como já falei no programa passado, né, eu acho que já deu de Tassiano aí nessa posição mais avançada. E hoje, para mim, mais uma vez, ele teve uma atuação muito abaixo do que eu de costume. Acho que jogou mal, vai ficar com laranjinha hoje. É, já disse que vou poupar aqui o muito mal, né? Mas para mim, a atuação tá sendo hoje deixou muito a desejar. Ele teve até uma chance de gol ali naquela bola que Everton Ribeiro ajeita de peito e tal, não consegue finalizar. Acho que pouco contribuiu. Partida ruim hoje, tá sendo. E Everaldo. E Everaldo, por fim, foi um cara que ele não participa assim das principais chances de gol do Bahia, né? Ele não teve uma finalização que chamasse atenção. Mas hoje eu vou dar o jogou bem para Everaldo, assim. Poderia ser o razoável, mas eu vou de jogou bem porque eu acho que ele
ele se esforçou, ele se movimentou demais, assim, hoje, tá? E, como historicamente, assim, eu acho que eu pego mais no pé de Everaldo, hoje eu vou reconhecer, assim, que ele lutou, ele brigou, ele participou até o final, ficou os 90 minutos em campo. E por conta disso, assim, por conta desse esforço, eu vou colocar o jogo bem para ele. Boa. Agora vamos para os jogadores que saíram do banco de reservas, né? Começando pelo autor do gol, o cara responsável pela classificação, né? Que foi muito criticado no domingo, mas sai como herói nesta quarta-feira. Pode. Aí eu vou quebrar. Eu disse que não ia usar os extremos, mas por tudo que aconteceu no final de semana, né? A gente acabou dando muito mal para ele. Acho que não tinha como ser diferente. Embora a gente tenha maneirado muito no tom, por ser um cara que chegou agora e tal. Mas a avaliação do jogo, especificamente, não tinha como não ser muito mal no jogo passado. E aí, para compensar isso, o cara fez um gol dificílimo. Foi o responsável pela classificação, então vai de muito bem aí para Lúcio. Vou utilizar. Falei que não ia utilizar, mas me esqueci de Lúcio. Então, tá aí muito bem para ele. Muito bem. Então, muito bem para o Lúcio Rodrigues, uruguaio. E vamos para Biel na Ida Pena, né? Que foram os outros dois jogadores apenas, né? Existia uma época, né, Pedro Pereira, que era só 3 substituições mesmo. Pois é, o futebol que a gente se acostumou a ver, né? Era com 3 substituições. Começou com 2 substituições e depois mudou para 3 e ficou. E aí, da pandemia para cá, né? Que a gente tá com 5 substituições. Eu confesso que eu gostava mais de 3, que dava menos trabalho para anotar. Eu anoto depois, né? As súmulas e tal. Cara, E anotar. eu fui setorista aqui, né, do Botafogo e, cara, quando mudou para 5, assim, o cara ficava perdido. Eu falei, Inferno, né? 5? Tá bom 3 já, que já poupava trabalho. Isso, 3 pra mim mas... tava de bom tamanho. Mas enfim, a gente vai se acostumando, né? Biel e Depina. Rapaz, Biel esperava mais, assim. Eu acho que ele poderia ter A levado mais pré-assistência foi perigo. dele, né, Pedro Pereira? A pré-assistência foi dele. Ele teve o primeiro chute do Bahia no jogo. Foi dele, foi um chute que levou perigo. Mas eu tô mais para um razoável, assim, para Biel. Eu não acho que tenha sido uma grande partida dele, não. Já vi Biel entrar e mudar muito mais a história do jogo do que dessa vez. Para mim vai de razoável, quase ali namorando com o jogo bem, mas razoável. E Bom, Depina, agora, isso, Depina, depende. Depina razoável. Não, quando o cara entra, ele entra com nota 5, né? Então, razoável. Cara, eu acho que o Depena nunca jogou mal e nunca jogou bem, né? Eu tenho a impressão Eu, que é eu, isso. eu, né, eu até acho que logo que ele chegou aqui, ele entrou bem em algumas partidas. E ultimamente ele tinha entrado mal em algumas vezes. Mas hoje, para mim, regular. Bom, vamos para as medalhinhas. O ouro é de Lúcio Rodrigues, né? O ouro de Lúcio Rodrigues foi o único que conseguiu levar o verde mais verde. Então, o ouro tá com ele. Não sei nem se o Uruguai já ganhou ouro nas Olimpíadas, né? Mas aqui Pode ser o primeiro. já levou. A prata, vou deixar com Everton Ribeiro e o bronze com o Marcos Felipe. Muito bem. Então, temos aí ouro para Lúcio Rodrigues, prata para Everton Ribeiro e bronze para Marcos Felipe. E agora, para finalizar, Rogério Ceni. Eu acho que pelo conjunto da atuação, eu acho que o Rogério não vai ter uma boa avaliação hoje, não. Eu acho que vai de jogou mal, porque o Bahia foi bem no segundo tempo, como eu já falei aqui, num recorte muito específico. O primeiro tempo deixou muito a desejar. Então, eu acho que em termos de rendimento, o Bahia não conseguiu virar a chave, mesmo com a classificação hoje. Então, vou de jogou mal para Rogério hoje. Jogou mal? Jogou mal. Sério? Jogou Nem mal. razoável? É porque assim a gente avalia Ele muito a colocou o autor do classificação, né? gol. Mas ele tinha que colocar em algum momento.
É porque a gente avalia muito a classificação no mata-mata, né? Tipo, o mata-mata valeu a classificação, valeu demais. Vou dormir feliz pra caramba hoje que o Bahia se classificou. Mas a atuação, eu acho que a nota do técnico vai muito pela atuação, né? Eu acho que a atuação não foi boa. Teve a classificação, mas a atuação ainda não foi boa. Por isso que eu vou Mas deixar aí em o. termos de escolhas, o que ele poderia ter feito de diferente? Pô, cara, é porque são duas coisas que pesam, assim, não são só as escolhas, né? Eu acho que o rendimento do time pesa mais do que as escolhas, porque o rendimento do time, o conjunto do time, passa muito pelo treinador, né? É o treinador que escolhe a forma de jogar. E a gente não viu um Bahia assim tão bem no primeiro tempo, muito por conta das escolhas dele, né? Tipo, e aí não falo de escolhas de peça, eu falo de escolhas de modelo de jogo e tal. O Bahia não conseguiu render, o Bahia teve dificuldades no primeiro tempo. Por isso que essa minha avaliação hoje é negativa para Rogério. Eu não gostei da atuação do Bahia hoje. E quando o grupo não vai bem, acho que eu acho que o treinador é o principal responsável, né? Claro que teve a classificação esconde um pouco, né, a atuação ruim. Mas para o treinador específico, eu acho que deve pesar muito mais a atuação do que a classificação em si. A gente podia. O Bahia fez o gol aos 41, né? O Bahia foi bem na partida. A partir do momento que teve um jogador a mais, e mesmo no início do segundo tempo, o Bahia não conseguiu ir bem, né? Então, por isso tudo, eu não consigo dar uma avaliação boa para Rogério ainda não. Eu acho que a fase, assim, quando você analisa apenas as atuações, ainda é ruim. Muito bem, então vamos de jogou mal aí para Rogério Ceni, que precisa trazer coisas novas, né? O Bavi aí está para ser mais uma oportunidade aí do Bahia voltar a jogar bem, né? Mais uma chance Já, de virar a chave. E aí pode ter o resultado hoje já é muito bom para começar a mudar o ambiente. O Bavi pode reforçar ainda mais isso. E além disso, pode reforçar também em termos de rendimento, né? A atuação pode ser ainda melhor. E aí vira a chave de vez. Jogar bem o Bavi, conseguir vencer bem, com alguma tranquilidade. Eu não falo nem de resultado expressivo, mas se jogar bem e vencer, aí o cenário muda ainda mais, né? muito bem.